Olá, olá, uma boa noite especial nessa sexta-feira. E hoje nós vamos ter um bate-papo incrível para a gente falar o que está aí por trás dos bastidores de um gestor comercial, né? Mas, Juliana, o que isso tem a ver com eu vender mais? Muito simples, meu querido e minha querida. Se você não sabe o que acontece por trás dos bastidores, você vai ter dificuldade de conduzir a equipe para atingir as metas, né? Então, a grande função de um gestor de vendas é justamente conduzir a equipe para atingir as metas corporativas, né? Mas muita gente pensa que assim, depois que fechou ali o acordo com o cliente, né? Aí não tem mais o que fazer, aí a vida já tá aquela moleza, e tem muita gente que pensa que o comercial, pelo menos antes aí do Covid, agora não, né? Que a gente nem saindo de casa a gente está, né? Mas tinha muitos que falavam assim: ah, que moleza aí o comercial, sair para jantar com o cliente, ficar viajando isso e aquilo, né? Então achava que essa era a única aí, atividade da equipe de vendas, que era justamente a relação. Óbvio, né? Que para você vender você precisa ter a relação com o cliente. Qual é o grande ponto? Aqui estamos nós, equipe de vendas. De um lado está o cliente, né? Do outro lado estão as pessoas ali, estão as equipes internas, né? na empresa. E aí vem os fornecedores e tudo mais. Então, você, né, como um gestor comercial, você tem tanto o trabalho, né, da negociação com o cliente, quanto o trabalho da negociação interna. Porque as pessoas, né, precisam comprar o projeto junto com você, entende? Então, a gente fica ali numa situação, por quê? Nós temos que defender os interesses da empresa, né, que nós representamos, mas nós também temos que defender os interesses dos nossos clientes. E nós também somos os representantes dos nossos clientes dentro da nossa empresa. Então a gente fica ali naquele meio e naquele dilema, né? Por que naquele dilema? Mas calma aí, Juliana, você sempre fala que na empresa todos somos vendedores, né? E todo mundo aí se abraça, e que vida tranquila, e que vida maravilhosa, né? Mas, gente, por isso que eu quero abrir para você o que passa nos bastidores. Por quê? Porque as áreas têm metas conflitantes, né? Como assim? Não tô entendendo. O que é meta conflitante? Não somos todos vendedores? Não temos todos aí o objetivo, né, de ter uma relação feliz com o cliente? Sim, mas cada área tem um objetivo para trazer resultado para a empresa, porque pensa que a empresa não é uma instituição de caridade, né? E ela precisa gerar lucro, né? Ainda mais quando é uma multinacional, a gente presta, né? A gente presta contas para os acionistas que investiram ali dinheiro. Então, nós temos ali metas bastante rigorosas para conseguir, né, fazer com que o dinheiro dos acionistas ele retorne. E esse tem que ser um hábito que a gente também tem que criar no nosso negócio, porque nós estamos para fazer com que o negócio ele gere lucro, entende? E aí, por que são metas conflitantes? E aí esse detalhe, né, os detalhes sórdidos que eu vou compartilhar com você, porque, gente, acontece de tudo. Então, hoje, inclusive, a gente teve um caso, né, onde nosso departamento financeiro, o cliente tinha acabado de vencer a fatura, devia ter uns 3 dias, e simplesmente passou ali o horário e a gente não foi acionar porque já tinha passado o horário, mas aí estava bloqueado o crédito do cliente, né? E aí eu surtei. Eu falei assim, mas como assim
não foi entregue o material do cliente porque o crédito estava bloqueado. O sistema bloqueou porque é um processo ali automático, mas tem os dedos, né, das pessoas ali que estão para ajudar e para resolver os problemas, justamente para que a gente consiga servir bem o cliente, né? E aí o financeiro, não, mas o cliente estava devendo. Aí eu falei assim, meu filho, meu querido, meu amado, nós não fomos acionados, inclusive, né, para falar para o cliente, porque pode ter sido um erro, ainda mais quando é um cliente que historicamente nunca deu problema, né? Mas, gente, como eu sempre falo aqui com vocês, né? Problema acontece no grande, no médio, no pequeno, acontece em qualquer lugar, né? E aí, por isso que nós estamos aqui para a gente ir ajustando ali o fluxo no meio do caminho, né? Enfim, no final a gente liberou, mas aí gera aquelas rusgas, sabe? De falar assim, não, você tá de brincadeira, né? Aí, óbvio que o financeiro ali do outro lado deve ter falado assim, nossa, mas essa Juliana do comercial é uma folgada, né? O cliente está devendo aqui, não pagou, e ela vem encher o saco dizendo que a gente tinha que ter liberado. Como assim? Sabe o que é isso? São as metas conflitantes. Óbvio que a gente quer, né, uma satisfação do nosso serviço, mas cada área tem sua meta. E aí, qual que é a meta do financeiro, por exemplo, né? Já que eu dei o exemplo aqui do financeiro. A meta do financeiro é otimizar a utilização, né, do capital empregado e fazer com que você utilize corretamente o dinheiro da empresa. E faz parte disso receber na data combinada, porque senão, imagina, se a gente tem compromissos para pagar, né, como que a gente honra esses compromissos se a gente não recebe na data combinada, né? Então, para o financeiro, o melhor dos mundos, qual seria? Seria pagamento antecipado, né? Seria estoque zero, entendeu? Então, é por isso que eu falo que são metas conflitantes. Por quê? Porque de um lado está o cliente pedindo pra gente o maior prazo possível de pagamento, pedindo pra gente compreensão, porque alguém não lançou a nota e por conta disso eles não visualizaram o boleto, né? E por outro lado tem lá o nosso departamento de finanças que tem todos os compromissos e nós, né, temos essa responsabilidade de ajudar o outro e a gente fica ali, né, no meio do caminho e tal. E aí os bastidores, gente, tem os quebra-pau. Mas quando eu falo quebra-pau é no bom sentido. Por quê? Porque a gente tem que sempre, nós somos representante dos clientes dentro da empresa, né? E nós também somos representante da nossa empresa dentro do cliente. E a gente tem que encontrar ali o equilíbrio, né? Então esse é o papel, né, do gestor, ele conseguir achar esse equilíbrio. Então as outras metas conflitantes, porque não tem só a área do financeiro, que nesse momento a pessoa do financeiro deve estar falando um monte que eu sou uma folgada, entende? Assim como eu tô falando aqui pra vocês, de falar assim, pô, o financeiro bloqueou, tá, ok, o cliente não pagou, mas vamos compreender, né? Então, e aí por outro lado a gente tem a logística, né? O que a logística quer? Zero estoque também e prazo de entrega o maior possível, né? Para ter uma tranquilidade, para programar, para isso, para aquilo, blá, blá, blá. E aí o ideal seriam ali os 365 dias, né? Produção o mais simples possível, né? Para não ter uma complexidade e tudo mais. Qualidade é a mesma coisa. Aí do time técnico, para que produto novo? Vamos consumir o que tem aí, entende? Então, assim, nos bastidores, a gente tem as metas conflitantes ali de cada área, porque, né, trabalhar dá trabalho, gente, dá trabalho. E aí o papel do gestor, né, nesse caminho é justamente a gente conseguir esse equilíbrio entre as metas aí conflitantes, porque senão, né, óbvio, ali para o nosso financeiro, para receber em dia, né, zero ali de condição de pagamento, não vai ter cliente.
Então, a gente tem que vender para o cliente a empresa e vender o cliente para a empresa, percebe? Então, o papel do gestor é ajudar ali a equipe de vendas a conseguir atingir as metas, né? Esse é o grande objetivo. E como que ele consegue isso? Ele consegue através da capacitação da equipe e da motivação da equipe. E aí sabe quais são os principais recursos que o gestor ele tem? É a comunicação, né? A comunicação é a capacidade dele de tomar decisões, entende? E aí como que a gente faz, né? Nesse processo onde nós somos os representantes dos dois lados, da empresa que nós trabalhamos, e nós somos representantes do cliente dentro da empresa, né? Dos interesses do cliente também dentro da empresa. Como que a gente faz? E aí eu vou explicar, porque, gente, não adianta a gente querer entrar numa queda de braço ali com as áreas. Óbvio, né, que a gente tem os nossos momentos de falar, puta merda, e sabe, dar aquelas surtadas, mas aí, sabe, no final das contas, o que a gente tem que fazer? Empatia. A gente tem que se colocar no lugar do outro para entender por que o outro fez aquilo, né? Por que o outro está com aquela dificuldade? Será que você, na área dele, você naquela posição, você não teria também tido a mesma atitude? Entende? Então, são regras que no final a gente usa com o cliente, mas a gente também usa interno, né? E aí a gente vê o quanto que, assim, é básico, é simples, mas não é fácil. Não é fácil, gente. O dia a dia não é fácil. E aí a gente aplicar isso com o cliente, né? Pensa que assim, é uma pessoa de fora, né? O cliente é uma pessoa de fora. Pensa você tratando uma pessoa de fora, né? Aí você, todo mansinha, né? Toda boazinha, toda inha, blá, blá, blá. Agora olha com a família. Né? Você tem a intimidade, dê tudo para a pessoa, mas não dê intimidade, né? E aí a pessoa, ela tem abertura, porque a intimidade, ela faz isso, né? Ela dá abertura para a pessoa falar o que ela pensa, mas às vezes tem um certo exagero, né? Então, a regra da empatia, que é de se colocar no lugar do outro, ela é uma regra de ouro que ela não serve só para você no processo de venda ou só para você no processo da empresa, ela serve para a vida, né? E é o que eu vejo que é chave. A gente fica ali possesso, mas aí eu me colocando no lugar da pessoa do financeiro, eu falei, a pessoa tem razão, né? Cacete, por que o cliente não pagou na data, gente? Pelo amor de Deus, né? Tem que, sabe... Mas a gente está aqui para compreender e para ajustar ali os conflitos no meio do caminho. Então, a dica que eu dou, sabe, se coloque no lugar do outro, tente entender a dificuldade. Por quê? Porque, gente, pensa o seguinte, ainda mais assim em multinacional, né? Você não faz a coisa andar sozinho. Né? Em nenhuma empresa você faz o negócio andar sozinho, você precisa das pessoas ali com você, né? E aí você precisa ter os parceiros, você precisa ter os laços, entende? E aí como que você cria esses laços se você não se coloca no lugar do outro, entende? Percebe? Então, para a gente conseguir, inclusive, que os projetos sejam bem-sucedidos, a gente precisa desse processo de laço, né? A gente precisa conseguir vender o cliente dentro da empresa, né? A importância daquele negócio, e é um processo constante, né? De toda hora você mostrar o quanto que aquele cliente ele é importante pro negócio, porque o gestor ele tem que fazer o quê? Ele tem que motivar, né? Motivação é motivar para a ação, motivar para que as pessoas ajam, né? Ali em direção àquilo que você precisa, porque se não tiver essa motivação, mover para a ação, você não consegue atingir a grande meta, entendeu? Que é vender. E não é só vender, não é vender qualquer número, né? Eu, como gestora, a gente tem
um número para entregar, percebe? Então, se você não se coloca no lugar do outro, naturalmente o outro não vai se colocar no seu lugar, e aí vira toda aquela bagunça, e aí quando você lembra, poxa, calma aí, tô fazendo errado aqui, aí você ajusta, né? E é normal, isso é normal, é como família, né? A gente vai ali ajustando, né? A outra coisa que eu queria falar, né, que essa questão da empatia, do se colocar no lugar do outro, é a reciprocidade, né? A reciprocidade que é o dando que se recebe. Eu sempre falo que a gente tem que usar, né, da reciprocidade com os clientes, mas que também a reciprocidade é bíblico, né? Ela é bíblico e é a gente primeiro dando que a gente recebe. E aí o que seria exatamente isso, né? Quando você se coloca no lugar do outro, você começa a enxergar como que é que você pode ajudá-lo, né? E aí quando você ajuda, o que acontece? O que a reciprocidade faz? Quando você dá um presente, né, para alguém, a pessoa naturalmente, se ela for normal, né, ela vai sentir assim, uma necessidade de retribuir o presente que você deu, né? Então, quando você ajuda uma pessoa da outra área, naturalmente a pessoa também vai querer retribuir as ajudas que você dá, entendeu? Então, a minha recomendação é sempre a gente fazer esse exercício, porque na hora, ali, né, no calor do momento, e eu entendo perfeitamente, a gente tende a olhar para onde, né, como eu fiz, a olhar para o nosso umbigo, né, olhar para a nossa própria meta, para a nossa necessidade. E aí a gente acaba esquecendo de olhar do outro, que ele também tem, né, as cobranças e as metas. E aí você tem que buscar esse equilíbrio e ele é constante. E esse é sempre o bastidor do gestor, né? O trabalho de buscar o equilíbrio. Por isso que o gestor, gente, ele precisa, né, dessa habilidade de comunicação para conseguir essa motivação, né, motivar as pessoas para ação. E aí, uma habilidade muito forte que ele precisa ter, e eu sempre uso uma regrinha do fato-causação, né? Fato-causação é você entender o porquê das coisas. Por que esse problema aconteceu, né? Aí a gente descobriu que no final esse problema aconteceu porque foi cadastrada a condição de pagamento incorreta do cliente. Acredita nisso? Então, você percebe que no final a gente acha que o problema é uma coisa, e quando você começa a fazer as perguntas do porquê, né, e aí inclusive tem a técnica dos 5 porquês, você vê e você identifica onde está o erro, porque o grande propósito é que a gente deixe ali o processo fluido, né, de forma que esse tipo de problema ele não se repita, né? Então nisso a gente acabou descobrindo isso, a gente acabou combinando, olha, para esse perfil aqui de cliente, por favor, me acione, né? Não sair bloqueando. Eu sei que é automático, que o sistema vai fazer isso, mas por favor, me acione para a gente conseguir falar com o cliente antes, né? Enfim, a gente está aqui para servir. Então, assim, esse papel do gestor, né, de utilizar a comunicação e essa habilidade de tomar decisões, né, porque nós estamos aqui o tempo todo, o que a gente faz? A gente processa ali o fato, causação e decide o que tem que ajustar. Fato, causação, decide o que tem que ajustar. E aí, nos bastidores, você tem que ter sempre a mentalidade de resolver o problema, né? Porque parece que é simples, viu? Mas não é. Tem gente que tem a mentalidade de criar problema. Então, você tem que sempre, independente se o problema é seu, é da empresa, é nosso, entende? É da empresa, é nosso. Então, você tem que sempre ir ali para a situação e pensando como que eu resolvo aqui o problema. É uma mentalidade. Por isso que eu uso bastante essa técnica, né? Qual foi o fato, né? Mas o que causou esse fato? E aí, qual é a ação? Como que a gente resolve isso? Percebe? Então, é sempre a gente tomar cuidado para que a gente deixe esse processo fluido, entende? Então, nos bastidores, gente, nos bastidores,
da vida de um gestor, a gente está sempre buscando, né, esse equilíbrio entre a representação empresa, representação cliente dentro da empresa, para que, né, os negócios eles valham a pena e a gente fica ali no meio. O Alexandre, inclusive, ele me deu um exemplo, né, nem sei se eu podia contar aqui, mas ele me deu um exemplo de um vendedor da Kibon, mas eu acho que ele tá tão puto também que tanto faz eu falar aqui. Me falou de um vendedor da Kibon, que ele tem tanto medo, né? Ele tem tantas regras corporativas para serem cumpridas, que no final das contas, o vendedor faz a vida, né, do Alexandre cliente um inferno, entende? E aí tá faltando ali o quê? O gestor ter um equilíbrio. Por quê? Porque como eu comentei com você, as metas são conflitantes entre as áreas, né? O cliente quer o maior prazo possível, né? Ele quer o produto assim, o mais lindo possível. A questão do processo e que se lasque o processo, entendeu? E aí são conflitantes com as áreas, por quê? Precisa ser simples, precisa ser fluido, né? A gente precisa receber o mais rápido possível para conseguir cumprir os compromissos, entende? E aí a gente ali tem que achar o equilíbrio, né, entre os dois lados. Tem que achar o equilíbrio entre, né, o que o cliente precisa e o que a nossa empresa precisa, o que as áreas, né, são cobradas para entregar o resultado, percebe? Então, nesse exemplo que eu tô falando, né, da Kibon, que morre de medo e aquele monte de coisa, é gestão, né? E porque a gente precisa ali achar o ponto de equilíbrio e o gestor tá aqui, né, para resolver os problemas, e aí tem as técnicas, e aí tem outro ponto, gente. E quando o gestor, ele não consegue tomar uma decisão, né? Porque ele não tem ali informações suficientes. É aí que entra o quilômetro rodado, né? Aí que entra a questão da experiência. Porque a experiência, você começa a ter vivências que você já sabe o que aquela situação vai levar, né? Você já tem uma ideia. Então, muitas vezes, muitas decisões, né? Elas são através de feeling. Por mais que o pessoal não declare, mas tem muita decisão que, assim, a experiência, ela conta demais, sabe? E aí acaba sendo ali o feeling, tá? Mas nos bastidores a gente tem que sempre falar isso, tem que sempre pensar, né? Como eu tava falando com você, se colocar no lugar do outro, que é a empatia, a reciprocidade, é dando o que se recebe. Poxa, vamos ajudar. Se tem uma pessoa na empresa que eu acho que pratica muito, tudo que eu vou falar aqui, tudo, chama Gustavo Yanaka. Ele não tem Instagram, ele não vai ver esse meu post, certeza absoluta, né? Mas assim, ele cumpre absolutamente tudo que eu vou falar aqui. Ele é um exemplo para mim, assim, de laço, de parceria. Então eu acabo me espelhando muito em como ele trabalha, né? Então isso que eu tô falando da empatia, é uma pessoa que está sempre muito disposta a ajudar, entendeu? Essa questão da reciprocidade, não tem essa de ficar apontando o dedo na cara do outro, entendeu? Ele tá sempre... gente, ele vai pro céu, certeza que ele vai pro céu, tá? E aí, tem um outro ponto, que é a questão do compartilhar o conhecimento. Nossa, isso o Gustavo Yanaka faz demais, por quê? Ele é um cara que ele entende muito do Excel, da forma. Gente, ele é japonês, né? Só que ele é daqueles japonês, assim, que estudava muito. E para quem pensa que eu tenho algo de oriental, não tem, tá bom? Só se for lá do Oriente Nordestino, tá bom? Então, ele tem assim, um conhecimento, e isso é um treino nosso, né? Como gestor. Porque como a gente está aqui para desenvolver as pessoas, né, e desenvolver inclusive os sucessores, porque como que você cresce se você não tem uma pessoa preparada para o seu lugar,
entende? Então você também tem que desenvolver as pessoas, até para que elas se mantenham motivadas. Você sabe que tem uma pesquisa que fala que uma das, mais do que salário, dos fatores que motivam as pessoas é elas sentirem que estão aprendendo, né? Então faz parte também do trabalho do gestor, né? Além desse equilíbrio entre representar cliente, né? Empresa para o cliente, cliente para a empresa, desenvolver a equipe, né? E mover todos, né? É uma motivação ali da companhia para ação. Então essa motivação do que o gestor comercial faz, ela não é só com a equipe de vendas, é uma motivação organizacional para fazer com que as pessoas ali, elas realmente, né, elas se movam para ação, percebe? Então é um bastidor ali realmente, sabe? Eu até fiz a chamada ali no Reels de, sabe, conduzir a orquestra, percebe? E aí você tem que se manter ali também motivado. Então essa questão do compartilhar conhecimento, ela é importante por quê? Porque se o propósito, né, do gestor é ajudar a equipe a se desenvolver, como que você ajuda a equipe a se desenvolver sem esse repasse de conhecimento? Então isso aí também faz parte, né? E aí, óbvio que você tem de tudo, tem inclusive as pessoas que não estão nem aí e não estão preocupadas com essa questão do conhecimento, né? Então, nos bastidores, inclusive, você tem um processo da seleção natural. Quem é que faz sentido permanecer? E esse também é um trabalho do bastidor do gestor, que é uma coisa chata, né? De você fazer, que é de falar assim, puxa vida, essa pessoa não serve, entendeu? É chato isso, é muito chato, porque como, né, tem uma questão assim, por mais que você fale, não se envolva, como não se envolve, gente? Nós somos pessoas, nós somos amigos, né? Nós convivemos, não tem, mas faz parte do processo também do gestor a gente avaliar ali para conseguir atingir a meta, para chegar na grande estratégia, quais peças fazem sentido. Percebe? Então, no bastidor, você tem que estar arquitetando tudo isso. Então, essa parte do você compartilhar o conhecimento, ela é muito importante. Ela é base para você conseguir ajudar nesse desenvolvimento da equipe. Eu falo dessa questão, né, do quilômetro rodado. Eu tenho um diretor que é o Paulo Thomas. É assim, ele é sabe o Caverna do Dragão que vem lá, né, o guru? Ele acaba sendo o meu guru, né? E é impressionante como realmente a experiência, ela faz diferença, porque a pessoa começa a enxergar além das ações corporativas, né? E aí quando a pessoa começa a enxergar isso, né, e tem essa habilidade, que é o que eu falo para você, o feeling, ele é muito aguçado quando, né, você tem um grau de experiência. E eu percebo que ele ouve bastante, né, essas sensações internas, porque a experiência é assim, a pessoa toma a decisão, pá, muito rápido, né? O gestor novo, ele acaba demorando ali porque ele precisa ter muitos dados e fatos para decidir, entende? E aí é uma questão de treino ali do próprio gestor para ele conseguir, porque, gente, ó, é dinâmico. Você tem que decidir rápido, porque o negócio ali é muito rápido, né? Muito dinâmico. E então o que eu tô falando para vocês de compartilhar conhecimento com a equipe e também com os outros, né? Então é um exercício que tem que fazer. E aí tem um fator que te ajuda muito nesses laços, né, e nessas relações, que se chama credibilidade, né? Eu até fiz esses dias uma live com a Cris Ueda, né, que foi ela que me ajudou nesse processo do personal branding, ou seja, a sua marca pessoal. E eu fiz uma citação de uma frase do Jeff Bezos, onde ele diz, olha, sua marca é o que as pessoas falam quando você não está na mesa, né? Então, essa questão da credibilidade,
ela é muito importante para a sua marca e para o que as pessoas falam de você. Por quê? Porque se você quer, se você precisa para atingir a meta, né, mover as pessoas para ação, e não é só a sua equipe, é mover a empresa, né, e que a empresa acredite no que você está propondo, né, porque, gente, tem momentos que você tem que fazer uma série de concessões. E aí você tem que fazer o filtro, se aquilo faz sentido, se não faz, né? E a empresa tem que confiar no que você está colocando. Mas aí como que a empresa confia? Quando ela não confia, precisa ali de muitos dados e fatos, né? Agora, quando você, na sua marca, né? Quando você sai da mesa, aqui que as pessoas falam de você, falam, olha, se a Juliana falou, tá falado. Isso se chama credibilidade. E a credibilidade, ela te ajuda a mover as pessoas para a ação. Isso é a motivação, né? Que é um dos principais papéis do gestor, né? Ali nos bastidores, né? Fazer o pessoal seguir em frente. E você precisa da credibilidade, né? Você precisa que as pessoas confiem. Poxa, se está falando, vamos por esse caminho porque a pessoa falou. É importante. Não, se a pessoa falou, é melhor a gente escutar. Melhor a gente escutar, né? Teve um caso que eu pedi, tem um parceiraço, né, na planta, que é o Roncone, e aí eu falei assim, faltava assim pouco para atingir a meta do faturamento. Aí eu conversei com um cliente para a gente antecipar um pedido e ele puxar antes, né, no mês corrente. Ele falou, não, Juliana, tudo bem. Aí o pessoal, poxa, mas é uma arte nova. A arte nova significava, tinha que tirar padrão, né? O cliente tinha que aprovar e tudo mais. Aí eu conversei com o cliente e falei assim, olha, a gente vai seguir a referência anterior, né? E qualquer ajuste a gente faz na próxima, tudo bem? E aí eu pedi, né, para esse parceiro, falei assim, cara, falta pouco para eu atingir a meta de vendas. Faz essa produção para mim. Aí ele falou assim, poxa, Juliana, mas eu preciso que essa etapa do processo, ela tenha sido aprovada. Eu falei assim, ó, eu vou te mandar um e-mail que eu acordei com o cliente, e aí você produz? Se eu não tivesse a credibilidade de o que eu estou falando seria realizado, você acha que ele ia pegar e arriscar fazer uma produção que poderia ter uma devolução, né, com base num e-mail meu? Isso se chama credibilidade, né? Então, se a sua palavra, se um e-mail seu vale, você vai conseguir esta motivação, que é mover ali as áreas, seus parceiros, né, para ação. Então, por trás dos bastidores, né, de um gestor comercial é isso. A gente precisa ter os laços com o cliente, onde o cliente também precisa confiar no que você está falando, e precisa ter os laços internos, onde as pessoas precisam confiar no que você está falando, entende? Então, tudo isso faz parte do nosso trabalho, né? E aí, por que eu estou compartilhando isso? Porque se a gente precisa ali chegar na grande meta, sozinho, gente, infelizmente não dá. A gente precisa que as pessoas estejam ali com a gente, sabe? As pessoas estejam ali se movimentando. E aí não tem jeito. Credibilidade faz muita e muita diferença. E assim, eu vou dizer que eu já usei muitas vezes a credibilidade. Muitas. Para fazer pedidos assim, de falar assim, não, Juliana, não vão aprovar esse seu pedido, né? E aí no final, em nome da credibilidade, em nome do histórico, fazem. Por isso que é importante você cultivar a sua marca e a sua credibilidade, porque marca, como disse o Jeff Bezos, é aquilo que as pessoas falam de você quando você não está, né? E aí podem falar de tudo, né, gente? Porque a gente não vê ali o Steve Jobs falando dele como gênio, como um vendedor brilhante, né? Mas também falam que ele, como líder, ele pegava super pesado, né?
E tanto que se você pega as frases ali do Steve Jobs, ele fala, gente, se você quer fazer todo mundo feliz, não seja um líder, seja um vendedor de sorvetes, entende? Então, assim, era o estilo dele. Mas é o que você quer que as pessoas falem de você quando você não está na mesa, né? E claro que eu não sou a boazinha eterna, né? Óbvio que eu tenho que me posicionar, porque faz parte do gestor, né? Se posicionar e colocar ali, defendendo sempre com equilíbrio a posição do cliente para dentro da empresa. Porque no final das contas, a gente tem que sempre lembrar por que nós estamos ali, né? Nós estamos ali para servir o cliente. A gente não consegue ter lucro sem cliente. A gente não consegue ter lucro se o cliente não estiver satisfeito. E aí faz parte ali da negociação você achar esse equilíbrio, né? Então, os bastidores, gente, ali do gestor comercial, ele vai além dessa parte de negociar com o cliente, sabe, das relações com o cliente. Os bastidores, ele tem outros laços e outras relações que transcendem ali essas relações com o cliente ou só com a equipe, né? Tem que ser com a empresa e a empresa precisa confiar naquilo que você fala. E aí, quando você fala empresa, são os representantes das áreas, né? Eles precisam confiar em você. Você precisa ter a credibilidade. Você consegue isso com empatia, né? Com reciprocidade, procurando ali ajudar o outro, procurando compartilhar o conhecimento, inclusive com a equipe, para você conseguir desenvolver a equipe, porque esse também é um trabalho do gestor comercial, tá bom? Então, espero que você atinja suas metas, aí conduzindo, né, de forma equilibrada esses interesses internos versus os interesses do cliente, tá bom? Ó, grande beijo e uma boa noite.